A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Hoje iniciaremos um novo trimestre. Estamos estudando a revista Betel Dominical da editora Betel. E nesse novo trimestre iremos estudar a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios. Você que pode, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço, ó Pai, venha nos dar entendimento da Tua palavra, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que eu te peço nesse momento e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado, você que acompanhou o trimestre passado, e eu peço que continue conosco neste novo trimestre que está se iniciando. Tenho certeza que o Espírito Santo há de revelar grandes mistérios para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lição número 1, o maravilhoso propósito da salvação. Todo esse texto, este conteúdo está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 6. Vamos lá, introdução. A narrativa paulina da epístola escrita aos Efésios nos revela o maravilhoso plano da salvação idealizado por Deus desde a fundação dos tempos. Tópico número 1, conhecendo a epístola aos Efésios. Vamos falar sobre o tópico 1.1, Epístola aos Efésios, a apresentação do ministério de Cristo à igreja e a essência da epístola. Vamos lá, meus irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios é conhecida como uma das 4 epístolas que Paulo escreveu enquanto estava preso. É conhecida como a epístola da prisão. Paulo escreveu 4 epístolas enquanto estava preso. Paulo escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemão. Essas 4 cartas, quando Paulo escreveu, Paulo estava preso na prisão. E mesmo assim preso na prisão, e mesmo assim continuou firme no seu chamado. Não permitiu que as adversidades, não permitiu que a tempestade, não permitiu que as aflições o impedissem de realizar o seu propósito, o impedissem de realizar a sua missão, aquilo que foi chamado para fazer. Quantas vezes nós queremos trabalhar para Jesus, pensamos em querer fazer a obra de Deus, mas impomos algumas condições. Eu vou realizar o meu chamado, mas para que eu realize eu preciso estar desse jeito, assim, nós ficamos impondo condições para realizar a obra de Deus. E Paulo, meu irmão, até preso, ele não deixou que as cadeias, o cárcere o impedissem de realizar o seu propósito, aquilo que foi chamado para fazer, realizar a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe, meu irmão, que as dificuldades o impeçam de realizar o seu chamado. Continue firme, realizando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos lá. Efésios, a cidade de Éfeso ficava na Grécia Antiga, hoje conhecida como localizada na região da Turquia. E a cidade que está localizada exatamente onde era a cidade de Éfeso é a cidade de Selçuk, na Turquia. Outro tópico interessante também é que a carta, alguns estudiosos afirmam que a mesma carta que Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, é a mesma escrita para a igreja de Laodiceia. É a mesma carta, a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse, é a mesma carta que foi dirigida aos irmãos, os irmãos laodicenses. A carta de Paulo à igreja em Laodiceia. E você vai encontrar essa referência lá em Colossenses capítulo 4 e o verso de número 16. Outro tópico interessante também que nós podemos observar é que na cidade de Éfeso tinha o templo de Diana. Lembra lá da deusa Diana? Hoje a Diana está voltando com
com o culto, né? Tem até um filme agora que da princesa Diana. É a mesma princesa, Diana, a deusa Diana, que também conhecida como a deusa Ártemis, que é a deusa da caça. Na cidade de Éfeso tinha o templo, então a cultura daquela cidade, o povo era um povo devoto, era um povo que a religião forte daquela época era o culto à deusa Diana, o culto à deusa Ártemis, que as duas são a mesma pessoa. E mesmo um povo com uma cultura tão dura, uma cultura pagã, uma cultura voltada ao culto à deusa Diana, isso não foi um empecilho para que nascesse uma igreja ali na cidade de Éfeso. Paulo não viu isso como um empecilho para que ele implantasse ali, para que fizesse com que nascesse a igreja na cidade de Éfeso. Meu irmão, não deixe os empecilhos impedirem você de realizar o seu chamado, não. Continue firme no seu propósito. Vamos lá. 1.1. Conhecemos um pouquinho, fizemos um panorama aqui sobre a cidade de Éfeso, um panorama daquela região, daquela época. E vamos entrar aqui na nossa lição. Epístola 1.1. Tópico 1.1. A Epístola aos Efésios. A igreja é apresentada como resultado da obra salvífica. Salvífica, o significado de salvífica é aquele que salva, aquele que porta a salvação, aquele que pode entregar a salvação. Isso é isso que significa a palavra salvífica. A igreja é apresentada como resultado da obra salvífica de Cristo, sendo seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22, 23. Formada por judeus, gentios nascidos de novo e feitos um único povo de Deus. Meus irmãos, aqui neste texto eu consigo perceber que existem 3 povos que nós conseguimos extrair aqui deste texto. Primeiro, a gente consegue extrair o povo judeu. O povo judeu, aquele que pratica o judaísmo. Dentro desse texto aqui nós conseguimos ver isso. Um outro povo, os gentios. Quem era considerado os gentios? Aqueles que não eram judeus, aquele que não seguia a religião judaica. E um terceiro povo que nós vemos, aqueles que são nascidos de novo. É a igreja de Cristo, o povo de Deus. Aqueles que nasceram de novo, né? A noiva do Cordeiro. Então nós conseguimos enxergar 3 povos aqui. O povo judeu, que pratica o judaísmo, os gentios, que não praticam o judaísmo, e aqueles que nasceram de novo, que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Outro tópico interessante aqui também, meus irmãos, que nós conseguimos perceber, falando sobre povo, é quem são o povo hebreu. O povo hebreu, são aqueles que são descendentes diretos de Abraão. Abraão é descendente de Éber. Então, o povo hebreu é aquele que é descendente de Abraão. E quem são o povo israelita? Aqueles que são descendentes de Israel, descendentes de Jacó. E quem são o povo judeu? Aquele que pratica o judaísmo. Ou seja, você pode ser um israelita e não praticar o judaísmo, e não ser um judeu. Judeu é aquele que pratica a religião judaica. Você pode ser um hebreu e não ser um israelita e nem um judeu. Você sendo este descendente de Abraão. Israelense, quem é israelense, que é diferente do israelita? Israelense é aquele que consegue a cidadania de Israel, a nação Israel. Aquele que consegue a cidadania de Israel, ele se torna um israelense. Então você pode ser um israelense e não um judeu. Como pode ser um judeu e não ser um israelita? Você pode praticar a religião judaica, se tornando um judeu, e não ser um israelita. Ficou bem claro qual que é a diferença? Eu entrei nesse aqui só para a gente
comentar um pouquinho da diferença de quem é o povo hebreu, quem é o povo judeu, quem é o povo israelita e quem é o povo israelense. Então, de novo, vamos lá. Hebreu, todos que são descendentes de Abraão, descendentes do pai Abraão, tanto Isaac como Ismael. Esse é o povo hebreu. Quem é o povo israelita? Descendentes de Jacó. Lembra que Jacó se tornou Israel? Israelitas são os descendentes de Jacó, que vêm das 12 tribos, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Quem é o povo judeu? Aquele que pratica o judaísmo, a religião judaica. E quem é o povo israelense? Aquele que adquire hoje, que consegue hoje a cidadania da nação de Israel. Esse se torna um israelense. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.2. A apresentação do ministério de Cristo na igreja. Da igreja. Foi Ele quem nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Mas quem cumpre a ação salvadora do Pai é seu Filho amado. Efésios 1.6. Através do Espírito, que é o penhor da nossa herança na glória. Aqui eu não vou entrar na questão da predestinação, meu irmão, porque é muito assunto para a gente entrar. Mas para você ter uma análise simples sobre o que é uma predestinação, por exemplo, isso eu aprendi com um pastor amigo meu. Você está aqui em uma cidade e você quer chegar até uma determinada cidade, uma outra cidade, a cidade oposta de onde você está. Então tem um ônibus que ele está destinado a ir naquela cidade a qual você quer chegar. Quando você entra dentro deste ônibus, você entra dentro deste ônibus que está destinado a ir àquela cidade, meu irmão, enquanto você estiver dentro do ônibus, você vai chegar naquela cidade. Ou seja, você está predestinado a chegar naquela cidade, porque você sabe que aquele ônibus vai chegar lá. Agora você tem todo o direito, você tem um livre-arbítrio, você pode escolher descer deste ônibus. A partir do momento que você escolhe descer do ônibus na metade do caminho, você deixa de estar predestinado a chegar naquela cidade. Assim é um resumo simples sobre a predestinação. Enquanto você estiver em Cristo, meu irmão, tendo o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você está predestinado a chegar ao céu. A partir do momento que você o deixou, não está mais predestinado. Essa é uma síntese simples e prática sobre a predestinação. 1.3, para nós encerrarmos, a essência da epístola. Na igreja existe uma diversidade de dons e funções, mas essa diversidade necessária não pode ser logo um obstáculo à sua unidade. Deve contribuir para enriquecê-la e torná-la mais manifesta. Ou seja, a diversidade de dons na igreja não pode ser um obstáculo, não pode ser uma questão de exaltação pessoal. Não é porque o irmão tem um dom e o outro não tem um dom que ele vai se sobressair sobre aquele irmão que não tem o dom que ele tem. Não existe um dom que é mais do que o outro. O dom não é dado para a pessoa se auto-vangloriar. O dom é para a igreja, para a edificação da igreja, para que juntos possamos chegar à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Tópico 2. Os privilégios concedidos por Jesus Cristo. 2:1. Graça e paz. A palavra graça possui dois conceitos importantes. Aparece como um dom imerecido. Lembra lá que a graça é o favor imerecido de Deus? Aquilo que nós não merecemos, não tem como você fazer alguma coisa para conquistar a graça, não tem como você fazer alguma coisa para você alcançar a graça. A graça é um favor imerecido, concedido de Deus para nós. Vamos lá. E retratando algo amável, indica que na vida cristã deve haver bondade e encanto. O shalom, paz, significa
tudo o que se relaciona com o bem supremo do homem. Paz, do grego eirene, indica a tranquilidade, bênção que desfrutam todos que estão em Cristo, por terem sido reconciliados com Deus. Portanto, graça e paz são duas expressões de enorme significado para a fé cristã. Algumas igrejas, elas saúdam os irmãos dizendo graça e paz. Então aqui é um breve resumo de como surgiu essa saudação. Nós, na Assembleia de Deus, temos o hábito de cumprimentar, de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimentamos a paz do Senhor, meus irmãos. Outras, aqui no estado de São Paulo, nós temos o hábito de falar a paz do Senhor Jesus Cristo. Então todas essas saudações, não tem uma saudação que é certa ou uma saudação que é errada. Todas as saudações que vêm em nome do Senhor Jesus, meu irmão, é benéfico. Tenha o hábito de saudar os irmãos. Tenha o hábito de saudar, de cumprimentar com paz. Porque se aquele que você cumprimentar não receber, a paz volta para você. Tópico 2.2, a fonte de onde tudo se origina. Paulo vivia um assombro e uma grande admiração por Deus ter escolhido um homem como ele para tal missão. Ele sabia perfeitamente que sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus, não porque fosse merecedor. Meu irmão, o chamado de Deus na nossa vida, o chamado de Cristo para exercer a obra de Deus é um privilégio. Aqui na lição nós vemos que o autor se refere como um assombro. Paulo não se via digno de realizar o ID de Cristo. Paulo não se via merecedor de compartilhar a graça do Senhor Jesus, de ser boca, instrumento de Deus. Meu irmão, isso é um privilégio. Honre o chamado, honre aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Honre o ministério que Ele entregou para você. Não pense que somos merecedores. Não pense que é pelo fato de fazermos algo ou não fazermos, realizarmos isso ou deixarmos de realizar aquilo. Não, meu irmão. Tudo é graça, favor imerecido. Nada que nós possamos fazer vai nos dignificar em receber algo. Não, meu irmão, tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor Jesus. Efésios 2, 8, 9. Tópico 2.3, abençoados com todas as bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, Deus prometeu bênçãos materiais a Israel, como uma recompensa por sua obediência. Deuteronômio 28, 1, 13. Agora, Ele promete suprir todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza. Filipenses 4:19. Meus irmãos, percebe que aqui tem dois tópicos. Deus promete riqueza, fartura para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, em Filipenses 4:19, Deus promete suprir as nossas necessidades. Então, meu irmão, muito cuidado com tantas bênçãos materiais. Cuidado com tantas palavras de promessas sobre bênçãos materiais. Essas bênçãos que está lá descrita em Deuteronômio 28, irmão, foi para o povo de Israel, foi no Antigo Testamento. O que Jesus promete para a sua igreja no Novo Testamento, na Nova Aliança, é suprir as nossas necessidades. E isso Ele tem feito. O pão nosso de cada dia, meu irmão, Ele garante. É Ele quem envia. Muito cuidado com tantas promessas, com tantas palavras sobre bênçãos materiais, tantas referências no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meu irmão, é para o povo de Israel, povo judeu. Nós estamos vivendo um Novo Testamento. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus deixou para a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos duas referências, um do Antigo Testamento e outra do
Novo Testamento. Tópico 3, as grandiosas riquezas da graça. Eleitos em Cristo, Ele não nos escolheu porque éramos bons, mas nos escolheu para que pudéssemos fazer algo de bom. Meu irmão, Deus é especialista em pegar aquele que não é e fazer ser. Pegar aquele que só faz coisa errada, fazer ele nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Vê o exemplo de Paulo. Tanta coisa que Paulo cometeu no passado, que ele achava assombroso. O autor aqui da revista diz que ele achava assombroso o fato de Deus ter o escolhido para realizar a sua obra, realizar a sua missão aqui. Então, meu irmão, muito cuidado. Não é porque fulano é certinho, que aos seus olhos é tão perfeitinho, que vai ser que é aquele que Deus irá escolher para fazer a obra dele. E talvez aquele irmão que você não dá nada, que aos seus olhos é aquele que já está perdido, aquele que não, aos seus olhos não gera fruto nenhum, não gera fruto bons, meu irmão, talvez é esse que Deus pega do monturo e traz para sentar na mesa do rei. Talvez é esse que Deus escolhe para ser aquele que é enviado por ele para realizar a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Eleitos em Cristo, acabamos de falar. Agora vamos falar sobre o tópico 3.2, uma poderosa redenção. A graça que foi derramada sobre nós é tão poderosa que, além de quitar completamente nossa dívida diante de Deus, ainda nos abriu a porta de acesso para que pudéssemos conhecer as riquezas de sua graça. Meu irmão, a graça já foi derramada. É só você tomar posse. A graça para você usufruir das bênçãos e conhecer os mistérios. Olha aqui o que está dizendo. Além de quitar completamente a nossa dívida, ainda abriu as portas de acesso para que pudéssemos conhecer as riquezas de sua graça. Meu irmão, toma posse dessa graça. Não deixe que o inimigo coloque na sua mente que você não é digno de receber. Não deixe que o inimigo coloque na sua mente que aquilo que você já cometeu no passado irá impedir você de usufruir as riquezas da graça. Não, meu irmão. Nada que nós pudéssemos fazer faz de nós dignos de merecer essa graça. Isso vem de Deus. Então toma posse, já está sobre a sua vida. Comece a acreditar que essa graça já está sobre você e usufrua as riquezas que Deus já ordenou sobre a sua vida. A graça não vai ser derramada, ela já foi. Você só precisa acreditar. Toma posse e comece a viver, a usufruir hoje da graça, das riquezas que Deus já entregou na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tópico 3.3, filhos adotivos. Paulo nos diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com a pura afeição de sua vontade. Efésios 1:5. A adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro de sua família. Meus irmãos, existem 3 tipos de filhos. Eu já estou caminhando para o final. Existem 3 tipos de filhos. Os filhos legítimos do casamento, ali o marido e a mulher, gera o filho legítimo. Existe o filho adotado, que esse você traz para si, traz para morar consigo. E o filho adotado usufrui dos mesmos direitos do filho legítimo. O mesmo direito que o filho legítimo possui, o filho adotado também possui.
direito à herança. O primogênito era aquele que tomava conta da casa, era aquele que tinha maior responsabilidade, era aquele que, na ausência do pai, cuidava de tudo, gerenciava tudo. Essa era a função do primogênito, né? A bênção estava sobre o primogênito, a responsabilidade estava sobre o primogênito. Se por um acaso o casal adotasse um filho e logo após a adoção esse casal tivesse um outro filho, a primogenitura continuaria sobre o filho adotivo. O filho adotivo teria todo o direito que o filho legítimo possui. E qual é o terceiro filho? O filho bastardo. O filho que ele era concebido fora do matrimônio. Era o filho que vinha sem ser... você não esperou ele, aquele filho que chegava sem você estar esperando, chegava de surpresa, aquele presente de surpresa. É o filho que era ou rejeitado pela mãe, ou o filho que era rejeitado pelo pai. E esse filho, então, ele era conhecido como o filho bastardo. O filho bastardo já não tinha direito a nada. Ele era o último da mesa. Era aquele que era visto, muitas vezes era vendido como escravo. Ele não tinha serventia nenhuma, era o rejeitado mesmo, era o bastardo. Aquele que não esperava, que não foi convidado, que chegou sem querer, sem a apreciação, chegou em um momento que não era para chegar. Foi um acidente de percurso. Esse era o filho bastardo. Então, quando aqui Paulo fala em Efésios 1:5 que nós somos o filho de adoção, significa que nós temos o mesmo direito, que nós somos reconhecidos como seu verdadeiro filho. Os mesmos direitos do filho legítimo, os filhos por adoção também o recebem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o tipo de relacionamento que você tem com Deus, um relacionamento de pai e filho. Por isso, meu irmão, que nós temos um pai, nós não temos só um Deus, nós não temos um Deus que é pai, nós temos um pai que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão: de acordo com o bom propósito da sua vontade, Deus, em sua presciência e adorável graça, elaborou desde a eternidade uma poderosa redenção para toda a humanidade em Jesus Cristo. Ele nos resgatou e nos adotou para nos tornar participantes da promessa em Cristo. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, que Deus venha prosperar o fruto do seu trabalho e até a próxima lição, querendo Deus. Deus te abençoe.